Tá bom? Queridos, boa noite mais uma vez. É uma alegria grande e uma honra minha estar aqui conversando com a igreja sobre esse assunto altamente, delicado e espiritual. E eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou, junto com a minha esposa, pastor da Igreja Nova Vida de Vila Leopoldina. Fica ali na Avenida General Rondon, próximo ali à subida do Corte 8. Estamos ali militando em favor do reino de Deus há 5 anos. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos agraciado com sua bondade naquele lugar. Conto com as suas orações para que possamos continuar firmes, como esta igreja tem ficado até o dia de hoje, amém? Só para você que já conheceu, eu estou acompanhado dessa moça linda aqui, que é minha esposa, Levante mais uma vez, filha, por favor, Isso, eu queria, louvado seja Deus. Nós somos casados há 20 anos, temos 4 filhos. Uou, Eu só quando eu falo 4 filhos, eu falo assim, que coragem, Irmãos, nós temos uma filha que está nos acompanhando de 11 anos, nós temos um outro filho de 18, um de 22 e uma de 26, amém? Nós perpassamos aí por várias gerações, Deus tem nos ajudado e tem sido realmente muito especial viver essa adrenalina com os nossos filhos, amém? Eu quero também deixar registrado aqui o meu agradecimento especial ao pastor presidente dessa igreja, pastor Josimar, os demais pastores, o Sandro, nosso irmão, está aqui e com muito carinho me convidou, e eu estou muito honrado em estar aqui junto com vocês, participando desta celebração ao Senhor, amém? Queridos, eu não quero ler, mas eu estou sendo muito impulsionado a ler um texto contigo. Eu quero que você abra sua Bíblia, que nós vamos ler 2 textos. O primeiro texto que nós vamos ler se encontra no livro de Juízes. O capítulo é o de número 11. Nós vamos ler esta história do versículo de número 29 ao 40. Logo após essa leitura, nós vamos para 1 Samuel. É um texto um pouco longo, mas é necessário e oportuno para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que você diga amém. Então nós vamos ler primeiro o livro de Juízes, capítulo de número 11, do verso 29 ao 40. Depois nós vamos para 1 Samuel, capítulo de número 14, do verso 24 ao 34. Se você encontrou o primeiro texto, diga, eu encontrei. Se você não encontrou, diga, misericórdia. Eu terei misericórdia e vou te aguardar, amém? Glória a Deus. Juízes capítulo 11. Diz assim o texto sagrado, a partir do verso de número 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas das minhas mãos, aquele que sair da porta de minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Verso de número 32. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas mãos dele. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. A derrota foi grande, assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas.
Agora preste atenção no versículo de número 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, ou seja, voltando de uma guerra, da batalha, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, já que Jefté não tinha outros filhos. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." Verso de número 36, meu pai respondeu: "A sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas." Verso 37, ela prosseguiu: "Conceda-me, porém, 2 meses para vagar pelas minhas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei." Verso 38, "Vá", ele disse. Então deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e as amigas foram às colinas e choraram, porque jamais se casaria. Verso 39, diz assim: "Passado os 2 meses, ela voltou ao seu pai, e este fez com ela conforme o voto que havia feito. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume de Israel." Irmãos, agora pula comigo, por favor, no capítulo de 1 Samuel, capítulo de número 14. Eu acabei não falando a versão, mas isso, é essa mesmo. Povo, ele veio. Primeira Samuel, capítulo 14, verso 24, diz assim: "Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento que dizia: maldito seja todo aquele que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso," olha aqui o que ele vai dizer, "ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou em um bosque onde havia mel na superfície do campo. Eles viram o mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém," o que está escrito aí, irmãos? "Não sabia do juramento que o pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando levou a mão à boca, os seus olhos brilharam. Então um dos soldados disse: o seu pai impôs ao exército um juramento severo, que dizia: maldito seja todo aquele que comer hoje. Por isso, os homens exaustos Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja, com os meus olhos brilham desde que provei um pouco de mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Algelon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram as ovelhas dos bezerros e mataram ali mesmo e comeram carne com sangue. Até aqui, eu quero ter uma palavra de oração contigo. Feche os teus olhos. Pai, esta é a direção que o teu Espírito trouxe para esta noite, para estarmos pensando sobre um tema chamado família. Pai, ajuda-nos a captar o que o teu Espírito, Pai, quer falar conosco nessa noite. E eu te peço, Deus, me ajuda. Ó Pai querido, que o Senhor possa falar, ter liberdade neste lugar para alcançar corações nessa noite, em o nome de Jesus. Se você
crê e concorda, diga amém. Queridos, preste bem atenção, porque embora a leitura seja extensa, eu li com você 2 textos. Se você estava atento aos textos que lemos, a primeira passagem e a segunda passagem, ela tem características que se aproximam muito uma da outra. O primeiro texto que eu li conta a história de Jefté. O segundo texto que eu li conta a história e a passagem do rei Saul. E estamos, irmãos, no mês da família, mês de maio, um mês onde nós, como igreja, ferimos, paramos, pensando sobre esse tema. E o que esses 2 textos têm como característica um do outro? O primeiro texto diz que Jefté e Saul tinha o quê? Filhos. Os 2 textos diz que eles tinham filhos, ou seja, eles têm família, eles têm uma filha única e o outro um filho amado, a qual nós conhecemos bem, chamado Jonathan. Então, Jefté tem uma família, Saul também tem uma outra família. Agora presta bem atenção, porque o texto, ele vai dizer para nós que Jefté e Saul, de forma bem intencionada, repita comigo, bem intencionada, amém, que os 2, tanto Jefté como Saul, de forma bem intencionada, ambos declaram palavras. Ambos, se olharmos friamente para o texto, vamos chegar à conclusão que os 2, que estavam diante desses desafios, declararam palavras. E palavras com quem se carregava em seu bojo, boas intenções. Estavam todos bem intencionados. O texto vai dizer, e você leu comigo, que Jefté, ele foi visitado pelo Espírito de Deus. E a partir dali, daquela visitação, ele libera uma palavra. E esta palavra, ela carrega boas intenções. Porque, irmãos, pensa comigo, e aqui eu quero convidar você a pensar nessa introdução. Quem aqui acha que quando Jefté libera esta palavra, ele já previa, ele já estava maquinando ou desejando matar a sua filha, anular o futuro da sua única filha? Não era a intenção dele. A intenção dele não era aniquilar o futuro, o projeto da sua única filha. Claro que não. O que havia no coração de Jefté era a intenção de obter uma grande vitória. O que havia no coração deste homem era apenas conquistar uma vitória, apenas concluir uma guerra bem-sucedida. Isso é o que permeava o coração deste valente. Pastor, e o que estava no coração de Saul, no meio daquela batalha, onde ele libera uma palavra, faz um voto ao Senhor? O que tinha no coração de Saul era o desejo de ver Deus trazer vitória. O que estava no coração deles era simplesmente o anseio em conquistar a vitória. Ambos irmãos bem intencionados, sendo que, irmãos, preste bem atenção, Jefté, com uma palavra, aniquila o futuro da sua única filha. E quando olhamos para Saul, e bem que você mergulhar no texto, por um triz, este pai não aniquila o seu próprio filho. Pastor, tudo bem. O que o Senhor
aonde o Senhor está querendo chegar com esta palavra? O que Deus quer falar conosco, irmãos, com essas duas histórias? O que Deus quer ministrar nessa noite a esta igreja é que nós precisamos parar e pensar e refletir sobre algumas atitudes, palavras que, ao nosso ver, são bem intencionadas. Precisamos pensar, irmãos, sobre as nossas atitudes com a nossa família, que carrega em seu bojo boas intenções. Porque, queridos, preste bem atenção, essa intenção que ele tinha de conquistar vitória sobre o seu povo, o povo de Deus, ela mata o sonho de um filho. E às vezes, irmão, quando nós olhamos aplicando isso na nossa vida, a gente acredita que matamos os nossos filhos quando não trazemos a provisão para a nossa casa. Às vezes, chegamos a pensar que matamos os nossos filhos quando não pagamos uma boa escola, uma boa educação, quando não aplicamos sobre eles bons ensinamentos, quando não temos cuidado. E às vezes, se você olhar para a sociedade atual, nós gastamos muitas energias, mas muitas energias, pagando uma melhor escola, levando os nossos filhos para comer boas comidas, enquanto, queridos, a realidade nua e crua, tem muitos filhos dentro de casa, gritando e morrendo. Às vezes, irmãos, estamos mas tão bem intencionados em conquistar vitória, em trazer vitória, desde que seja material, em favor do reino de Deus, que estamos matando pessoas dentro da nossa casa. A filha de Jefté, ela quando volta celebrando, ela não imagina que o seu pai, ele fez esse voto. Ele não sabe de nada. Irmãos, e eu fiquei pensando sobre como esses dois textos mexem com o meu coração. Porque nós estamos enfrentando um tempo onde muitas pessoas, no afã de ter grandes conquistas, de obterem vitórias, e o preço dessas conquistas tem arruinado vidas dentro de casa. E no mês da família, querido, eu venho trazer essa voz de Deus aqui nesse lugar, para que possamos aferir as nossas intenções, aferir algumas palavras bem intencionadas, no afã de conquistar, no afã de ter vitória. Irmãos, eu não sei se você se lembra, mas há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, nós não escutávamos falar sobre criança com depressão. Você ouvia falar isso? Você ouvia? Não. Hoje é o que mais tem. Hoje o que mais se cresce dentro do nosso país, infelizmente, é uma palavra chamada orfandade. São pais vivos e filhos órfãos. E aqui é um sinal de alerta para nós que temos e portamos a palavra de Deus. Precisamos estar atentos às nossas boas intenções, porque esta geração a qual fazemos parte é a geração que aprendeu a dizer: eu não tenho tempo.
Nós chegamos do nosso trabalho e portamos um aparelho telefônico. As crianças, quando chegam, a primeira coisa que eles querem estar perto são dos pais. Mas os pais estão cansados. E aí nós pegamos um aparelho e entregamos na mão deles. Para quê? Para que eles possam ficar distante de nós. Queridos, eu penso que até essas intenções precisam ser avaliadas. Pois esse texto, irmãos, eu percebo que é tempo de pensarmos em algumas atitudes que temos liberados sobre a nossa família em cima de um bom propósito. Será que não estamos tão mergulhados em um bom propósito, pastor? Que propósito? O propósito de crescer. Que não percebemos, irmãos, que a nossa dedicação máxima àquilo que nós estamos empenhando toda a nossa força tem deixado pessoas mortas dentro da nossa casa. É tempo de refletirmos, é tempo de pensar. Será, queridos, que no afã de produzir, não estou também matando os meus dentro da nossa casa? Será que no afã de produzir um resultado, será que no afã de nós mantermos um status, pessoas estão padecendo dentro do nosso lar? Queridos, é tempo de nós pensarmos, é tempo de nós aferirmos o nosso lar, pois a palavra que eu trago de Deus para esta igreja é: não negocie a sua família por nada. A sua família é presente de Deus. Será que no afã de manter um nome, nós não estamos deixando cadáveres pelo meio do caminho? A Bíblia não vai me contar, mas eu pensando como é que ficou Jefté depois desta conquista, como esse homem viveu, irmãos. A Bíblia não nos dá respaldo, mas eu fiquei pensando como esse homem viveu, como ele terminou os seus dias, depois de obter a vitória, depois de conquistar, depois de celebrar a vitória, mas com a filha, e a sua única filha, que ele teve que cumprir. Irmãos, eu penso que nós precisamos perguntar, ou melhor, o Espírito Santo nos pergunta esta noite: o que é mais importante para você? Você lembra da primeira família constituída por Deus? Quando olhamos a história em Gênesis capítulo 3, verso 12, você vai ver que quando o negócio acaba mal, quando a coisa toma uma proporção errada, geralmente, ou melhor, a primeira família, o homem já acusa a mulher que tu me deu. A culpa é de Deus. Este princípio demoníaco, irmãos, se perdura até o dia de hoje. E nós, como igreja, precisamos eliminar isso em nome de Jesus. Precisamos entender de uma vez por toda que nós estamos juntos. Você, como família, não negocia a sua família com nada. Ela é sua, ela é presente de Deus, e Deus trouxe para que você viva e viva muito feliz.
Quando nós vamos buscar a história de Jefté, nós vamos ver que ele tem um passado difícil. Jefté é filho de uma prostituta, e Deus, por bondade, muda a sua história. Ele foi o 8º governador de Israel, e ele governou lá por 6 anos. E o que me chama a atenção, irmãos, é que no versículo 29, o texto que lemos, é que ele faz um voto, é que ele declara algo. Ele declara algo bem intencionado. Eu faço uma pergunta, querido: o que está à venda na sua casa? Porque eu vejo uma sociedade, e percebo, e deixo aqui registrado, que antes mesmo de eu trazer essa palavra à igreja, Deus primeiro tratou com esse que vos fala. Porque eu também, carregado de boas intenções, carregado às vezes de conquistar a vitória, acabo falhando em algumas áreas da minha vida, no que se tange família. Nós precisamos, irmãos, ter um tempo. Veja o que a internet está fazendo com as famílias. Veja o tempo que nós ficamos com um aparelho eletrônico. Nós não temos mais tempo para nada. Alguém roubou esse nosso tempo. E o que mais difícil é quando você fala para alguém que está em excesso com o celular, a pessoa tem logo a resposta, porque a resposta, ela vem carregada de boa intenção. Por exemplo, eu sou consultor comercial de uma empresa, e os meus clientes estão no celular. Quando a minha esposa vira para mim e fala: meu filho, dá um tempo, você está demais. Qual é a minha resposta? Filho, eu preciso trabalhar. Se eu não atender o meu cliente, eu não vendo, aí eu não trago provisão para casa. Olha, a minha resposta foi muito boa, né? A intenção é boa, mas nós precisamos saber o que é mais importante dentro da nossa casa. É disso que eu estou conversando com você. E às vezes temos que parar. Espera aí, a minha casa eu tenho a graça de morar com a minha sogra e com o meu sogro. Não ri, o que vocês estão rindo? O que vocês estão rindo? Meu sogro tem 83 anos, aleluia, né? E minha sogra 70 e alguma coisa. Então, irmãos, eu passo o dia fora de casa. Quando chego, irmãos, uma sogra que passou o dia com a filha, quando eu chego, eu sou o escape dela. Então, quando eu sento na mesa, ela vem, sabe? Mas ela vem. Eu falo assim, tem uma hora que eu falo assim: sogra, a senhora pode respirar um pouco, porque eu preciso interagir com a senhora. Porque senão eu não vou conseguir falar, vou subir, que eu fico no 2º andar, e nós não vamos ter um diálogo. E ela fala: meu filho, eu falei tanto que eu nem percebi. Mas, irmão, você sabe que até essas coisas eu tenho aprendido em Deus, porque depois ela vai partir. E qual é a mensagem que depois que ela partir, eu vou dizer: olha, eu não tive tempo, eu trabalhava muito, era muita coisa. Irmãos, essa tem sido a resposta de muitas pessoas dentro de casa. E desculpe, o Espírito Santo falou comigo uma vez. Sabe o que Deus falou para mim? Que às vezes a nossa pior versão nós entregamos dentro da nossa casa. Por exemplo, aqui não acontece, só lá em Vila Leopoldina. Aqui eu sei que essa igreja ela é diferente. Você esposo, liga para sua esposa. Como é que é o esposo atendendo o telefone da esposa? Filha, fala logo, eu estou trabalhando. Anda, não dá. Pastor Josemar liga.
Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui. E o pastor Josemar começa a conversar, que é uma pessoa amorosa. E aí, se a sua esposa estiver do seu lado, ela olha, ela fica olhando, e no final ela diz assim: meu Deus, que é isso? Vocês aqui não vivem isso não, é só lá. Aqui vocês não vivem isso, né? Mas irmãos, uma certa feita ela disse para mim assim: olha, eu só que vocês nunca ouviram o que eu vi. Ela falou assim: eu queria, filho, que você tivesse a paciência para tratar a mim como você trata as pessoas lá na... E Deus naquele dia falou comigo: é tempo de você aferir, porque nós estamos entregando a nossa casa a pior versão. Nós entregamos tudo na rua, e quando chegamos em casa, que é o nosso lugar, o lugar de estarmos em comunhão, nós entregamos a pior versão. Eu penso, irmãos, que é tempo de, como igreja, pensarmos, de como família, aferirmos como está o nosso lar. Porque, às vezes, você pode falar algumas coisas com boas intenções, de dizer que precisa trabalhar. É óbvio, todos nós precisamos trabalhar, que você precisa dormir cedo. Não, eu preciso dormir cedo. Não dá, filha, essa parte fica com você. Tem alguma coisa errada dormir cedo? Está validado essa boa intenção? Sim. Está tudo certo. Mas tem um preço. Enquanto nós estamos negociando algumas coisas que são inegociáveis dentro da nossa casa, o inimigo está ganhando território, irmãos, e nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir. Nós precisamos ter a humildade e sinceridade diante de Deus para dizer: Senhor, eu não negocio a minha família. A minha família foi o Senhor que me deu. Glória a Deus. E ela não tem negócio. Irmãos, você lembra o que aconteceu quando em Gênesis capítulo de número 19, você sabe bem o texto, eu não vou fazer você abrir. O texto vai dizer que naquela cidade de Sodoma e Gomorra, os rebeldes vão à casa de Ló. Esse texto é um texto que me intriga muito, porque quando chega na casa de Ló, você sabe muito bem o que aqueles rebeldes foram fazer na casa de Ló. Eles estavam atrás dos homens de Deus. E o que me intriga naquele texto é que aquele homem, com boa intenção, ele diz assim: olha, eles não, leva minhas filhas. E eu penso, querido, em nome de Jesus, que a sua família, ela é inegociável. Nunca faça isso. Não tente fazer aquilo que Deus não pediu para fazer. Não faça voto daquilo que o Senhor não fez. Porque esse texto me fez pensar que ele se sentia tão espiritual que ele disse: aqui não, leva a minha família. E eu pergunto a você, irmãos, o que tem valor para você? Quanto vale a sua família? Quanto vale o que na sua casa pode ser uma moeda de troca? Se perguntássemos a Jefté, hoje,
Jefté, o que você queria dizer com aquele voto? O que você queria dizer com aquela intenção? Ele ia dizer: eu só queria vitória. Eu só queria guerrear e ser vitorioso. Irmãos, quando olhamos para as redes sociais, talvez você não tenha aqui nesta igreja, mas se você olhar para as redes sociais, nós sempre postamos vitórias, sim ou não? Você já viu alguém postando que está almoçando omelete? Já? Em algum momento você viu alguma postagem? Eu estou aqui, né? Eu e minha esposa e minha família fazendo uso de um bom omelete, né? E olha, ele não está com queijo e presunto, está com a cebolinha, tomate. Você já viu isso? Por quê? Porque nós aprendemos, infelizmente, a colocar para as redes sociais e manter um status que é só vitória, que está tudo bem. Pastor, e o senhor vê alguma coisa errada nisso? Não. A pergunta que o Espírito Santo nos faz essa noite é: isso tem deixado algo que dentro da nossa casa? O que isso tem refletido na vida da nossa esposa, na vida do nosso esposo, na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que nos cercam, que compartilham conosco a vida? Essa é a pergunta. Porque na minha casa e na sua casa, irmão, nada está à venda. A minha casa e a sua casa não é moeda de troca para ninguém. Não se esconda atrás de boas intenções. Boas intenções, amados, são traiçoeiras às vezes. É por isso que Deus nos convida nessa noite a ferirmos a nossa casa, a andarmos juntos como família, a andarmos juntos com os nossos filhos, com a nossa esposa. Cuidado, amados irmãos, com as atitudes que vêm no seu bojo, boas intenções. Nós temos que pensar alguma coisa. Nós temos, queridos, que pensarmos sobre uma carga violenta de trabalho que estamos deixando como legado para os nossos filhos. No ano de 2020, em meio à pandemia, num sonho que eu e minha esposa tivemos, carregado de boas intenções, nos mudamos para um local. Quem é que não quer morar em outro bairro? Ainda que este bairro seja um bairro melhor, né? Mais bem estruturado, assim nós fizemos. Começamos a melhorar, e aí logo falamos assim: vamos realizar o nosso sonho, vamos adquirir um bem, mas vamos pensar num condomínio que tenha uma boa estrutura de lazer. Tem alguma coisa errada nisso? Tudo certo, está tudo certo. Nos mudamos em 2020 para 21, eu, ela e os nossos filhos. Chegando lá, irmãos, vivemos uma crise, primeiro de se identificar com o local, porque eu sou muito falante, e no local ao qual eu for morar, ninguém me dava atenção. E ela muito triste, ela me olhava, ela falou assim: para de falar com as pessoas. Eu falei assim: filha, eu sou de humanas, eu gosto de falar com gente, eu não consigo falar, né, com as paredes. E as únicas pessoas que me davam atenção eram os porteiros e era o pessoal que ajudava lá na limpeza. Eles viraram meus amigos. Passamos felizes, estava tudo tranquilo, tudo transcorrendo super bem. Deus deu a vitória. Deus é bom. E todo mundo celebrando conosco essa bênção. Dia de sábado, toalha no ombro e piscina. Nada de errado. Porém,
eu e ela começamos a ficar infelizes com algumas atitudes dos nossos filhos. Em principal, um dos nossos que tem 18 anos, que aqui uma boa parte da igreja conhece, que ele estava num retiro, junto com a igreja. Em um determinado momento, eu pedindo ao Senhor, falei: Deus, eu já não estou mais aguentando esse lugar. E eu vivia um desafio, porque é uma guerra entre você manter o status e ter que recuar, porque envolve a sua casa. E eu comecei, queridos, a jejuar e pedir para que Deus pudesse falar com ela, porque era mais um sonho dela do que meu, e ela estava feliz. E eu falei: Deus, eu não aguento mais, eu quero voltar para minha casa, aonde eu fui feliz, aonde eu estava feliz, mas ela estava feliz. Irmãos, e Deus é perfeito, porque num dia de caos, eu adentro pela porta, ela diz: filho, já tomei a decisão. Eu falei: que decisão? Vamos voltar para a nossa casa. A primeira coisa que Satanás tentou roubar do nosso coração foi: o que vão falar de você? Porque às vezes recuar aos olhos da humanidade é queda. E não, irmãos, é melhor você recuar em Deus do que você cair na mão do diabo. É melhor você recuar em Deus. E eu olhei para dentro dos olhos dela, ela falou: filho, eu quero voltar. Eu falei: glória a Deus, eu não aguento mais ficar aqui. Eu não estava mais feliz. Mas, queridos, preste bem atenção, eu estava perdendo os meus filhos. E a pergunta que eu faço hoje é: o quanto vale a sua família? O que está à venda na sua casa? E automaticamente nós tomamos a atitude de recuar. Vendemos um carro, porque quando você se muda, você tem um custo, mas para voltar, você tem o quê? Outro custo. E como é que vai voltar? A nossa casa alugada com contrato. Mas aqui, queridos, eu quero deixar um alerta a toda a igreja. A sua casa, ela não tem valor. Ou melhor, desculpa, deixa eu reformular bem isso. A sua casa, ela é incalculável. Nós abrimos mão de um bem para poder voltar, para poder ter paz com os nossos filhos e começar a lutar com eles. E muitos amigos, não amigos de Deus, disseram para nós assim: você é louco, você é maluco voltar. Eu falei: eu não sou maluco, eu estou em Deus, e para mim não adianta eu estar aqui perdendo os meus filhos. E graças a Deus, vivemos uma luta de 2021 até março deste ano. O meu filho de 18 anos voltou para Jesus e está lutando contra um vício maldito. Meus irmãos, em nome de Jesus, não negocie a sua família. Se tiver de recuar, recue. Se tiver de corrigir a rota, corrija. Mas não permaneça num caminho onde você vai dizer só vitória, mas os cadáveres dentro das nossas casas. E eu digo isso para você, presente da minha esposa aqui, porque tivemos que aprender que nem sempre boas intenções nossas é sinal de vitória em Deus. Hoje os nossos sonhos não são mais os nossos.
Os nossos sonhos precisam passar pelo aval de Deus. E como isso tem nos ajudado a olhar com humildade para a nossa casa e corrigir a rota. Porque o nosso Deus é assim. Ele nos permite começar de novo. Ele nos permite a corrigir e escrever uma outra história. E eu quero, irmãos, concluir esta mensagem com você, falando sobre uma família. O livro de Gênesis vai contar a história. E você sabe qual é a história, porque até as crianças sabem essa história. A história de um homem chamado Noé. Eu quero concluir a minha mensagem contando um pouco dessa história. Para mim, na minha leitura que faço da história de Noé, ele é um mágico de Deus. Ele é um cara fora da régua. Por quê? Quando nós olhamos para a missão que Deus dá a Noé, depois você vai abrir na sua casa. Eu posso ir até que hora mesmo, pastor? 9, 10, 11. Você aguenta mais quantos minutos? Eu estou olhando ali 8h20, mais uns 15 minutinhos, 20. Quando você olha para a história de Noé, já que você falou, concordou até 10, eu vou até 10. Já que você concordou, eu vou. Quando você olha para a história de Noé, às vezes nós romantizamos essa história. Às vezes nós abrimos a história, muitas das nossas crianças, elas sabem de cor e salteado. Mas Noé para mim é um mágico. É um homem inspirador. Por quê? Gênesis capítulo 13 é a chamada de Deus para Noé. Deus estabelece como ele queria a arca. Preste bem atenção aqui, que aqui eu concluo a minha mensagem. Quando Deus fala, ele fala com a esposa ou com Noé? Ele fala com quem? Noé. Deus traz a visão a ele. Deus estabelece sobre ele e fala assim: olha, eu quero que faça desse jeito. Eu quero nessa medida, eu quero assim, assim, assado, e começa a traduzir para Noé toda a direção. Às vezes, quando olhamos para esse texto, a gente pensa assim: Noé projetou, Deus entregou o projeto, ele trouxe uma equipe, e a equipe montou essa arca. Assim que às vezes eu acho que as pessoas pensam. Não. Para informação, segundo estudiosos, essa construção, ela demorou mais de um século. Mais de um século. Repita comigo: um século. Ele recebe a visão. Ele recebe a visão e vai passar para a família. Olha, filha, Deus nos deu uma missão. Pensa comigo, nunca choveu. Noé chega em casa cheio de Deus e fala assim: olha, vamos construir uma arca. E aí, a primeira pergunta que a esposa vai fazer, a esposa pergunta, né? Para que, filho? Para que uma arca? Aí Noé ia traduzir: olha, Deus falou isso, isso, isso. Amém. Tá bom, estou contigo nessa. Vai para os filhos. Olha, vamos ter que fazer isso. Canja, fé, sem. Vamos ter que construir uma arca, todos juntos. Amém. Tudo bem. Começa a construção. Quanto tempo demorou a arca? Construção? Obrigado. Primeiro dia, todo mundo muito entusiasta. Pega prego, pega madeira, vambora. Começou a construção. Pega, tá muito mole, devagar, 8 horas da manhã, todo mundo, beleza. Passou uma semana. Repita comigo: uma semana. A construção continua. O projeto foi Deus que deu. Noé está firme. Quem está trabalhando com a
com as madeiras é os homens. Quem está fazendo o lanche é quem? Estou pensando contigo, não está na Bíblia, é só para a gente fechar isso, para você entender algo que Deus quer falar conosco ainda. Passou uma semana, aí chega as noras e a esposa de Noé, com a mesma comida de ontem. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi mais difícil para Noé? Conquistar, ou melhor, construir uma arca, ou manter a unidade da casa? Pensa. Vou repetir a pergunta. O que foi mais difícil para Noé? Construir a arca ou manter a unidade da família? O quê? Obrigado, irmã. Primeira semana deu tudo certo. Segunda semana, a comida atrasou um pouquinho. Era para sair meio-dia. E eu sou esses malucos que gostam de almoçar no horário. E aí atrasou. Como é que está o bom de Noé? A comida era para chegar meio-dia e chegou 1h30. Você está entendendo aí? Chegou 1h30. Como é que é, minha filha? Brincadeira. Estou aqui desde cedo trabalhando, eu e os meninos. Você chega agora com o lanche? O que você estava fazendo? Veja se isso não parece conosco. Ou acontece só lá em casa, gente? Na sua casa acontece essas coisas não, né? A minha esposa me conhece, gente. Tem uma coisa que mexe comigo, é fome. Atrasou, deu ruim. Ele sabe que eu já até prego, né? Eu estou no humor sem fome. Com fome é outro humor. Mas o que eu quero trazer para você? É que esse homem é um mágico, que em meio a tudo que ele enfrentou na sua casa, o que eu quero chamar a sua atenção é que este homem manteve o projeto bem aliado com todos. A pandemia veio, eu não sei se você foi assim. Você teve que ficar isolado na sua casa, junto com a sua família. Como foi ficar 1 ano? O que é isso? Vocês estão rindo de quê? Eu via casal lá na igreja, nós estávamos atendendo algumas pessoas. Pastor, eu preciso trabalhar. Eu não estou aguentando mais. Irmãos, não duramos 1 ano. Casais entraram em crise, famílias entraram em crise. Ficamos 1 ano. Você está entendendo aí? Este homem não. 120 anos, segundo historiadores, mantendo a unidade da casa, mantendo a seguinte frase no coração: foi Deus que me deu, eu vou aguentar firme, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela, eu não vou deixar que nada saia do controle de Deus. Passou 1 ano, eles firmes nos projetos. 2 anos, firme. 5 anos, pastor Wendel, comeram da mesma comida, olhando todos os dias para o mesmo rosto. Às vezes você deve falar assim: eu estou enjoado da comida de casa. Imagine esse homem. Não, porque se você tratar mal, você vai receber o... Se falar hoje que está sem sal, amanhã não vou nem sal, não é? Se atrasou 1 minuto hoje, amanhã nem vem. É assim, não é? Não. Ele falou não. Eu penso, tá, irmãos, não está na Bíblia. Depois o pastor Josimar e o Santo corrige aqui. Chegando eu, pegando ele. E aí Noé
como está a comida. E o interessante é que essa mulher não tem nem o nome dela. Como está a comida hoje, filha? Maravilha. Que delícia. Você já imaginou se as nossas tratativas com os nossos fossem assim? Porque você imagina o mesmo lanche 120 anos, a mesma refeição, o mesmo toque de tempero, o mesmo horário. Nós passamos aí 2 anos, quase enlouquecemos, não aguentávamos mais. Tinha gente chutando lata na rua. Eu falei, eu quero na rua, estou querendo andar, só não quero ficar em casa. Mas ele não. E o que me chama a atenção é o que está escrito lá no versículo de número 22 do capítulo de número 7, no capítulo 13. 7, capítulo 13. Passaram-se quantos anos? 120 anos. Gênesis capítulo 7, verso 13. Aqui eu concluo. Naquele mesmo dia, Noé e os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com o quê? As mulheres dos seus 3 filhos, fizeram o quê? Tá bom. Repita comigo, todos. Você pode dizer mais forte para o diabo escutar. Todos vão entrar na arca. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dizer mais uma vez? Todos. Eu quero que você seja um profeta nessa noite. Todos vão entrar na arca. Eu quero te convidar a falar mais uma vez. Todos. Não vai ficar ninguém de fora. Você pode ficar de pé comigo? Não vai ficar ninguém de fora. Pastor, como eu faço isso? Eu me responsabilizo hoje. Eu vou cuidar deles. Eu vou aferir. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha família, mas todos vão entrar na arca. Irmãos, Deus te deu um projeto, a sua casa, a sua família é projeto de Deus. Lute por ela. Não negocie, não, mas ele não, ela não. Repita para o inferno ouvir: todos vão entrar na arca. Eu digo para você, eu digo isso com o coração cheio de Deus: não vai ficar ninguém de fora. Não vai ficar. Não perca essa visão. Não perca essa visão, não deixa o inimigo dizer para você que alguém vai ficar de fora. Não, a tua família pertence ao Senhor e ninguém vai ficar de fora. Talvez a tua realidade hoje seja como a de algumas pessoas, que ao olhar essa realidade esteja ecoando: você perdeu, é o fim. Irmãos, não aceite essa proposta. A proposta que você tem que levar para sua casa hoje, e você vai dizer para essa situação: não vai ficar ninguém de fora. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como ele está. Irmãos, Deus está tratando do meu filho de 18 anos. Você não imagina o que eu vivi com ele. Você não imagina. Eu, um pastor com colarinha em outra igreja, a gente usa colarinha no dia de ceia, o dia dos pais, onde todos estavam celebrando o dia dos pais.
eu entrei para dentro de uma comunidade para buscar o meu filho numa barraca jogado. E quando eu estava adentrando com aquela roupa de crente, o inimigo tentou dizer para mim assim: rapaz, vão te ver dentro de uma comunidade, e depois o que você vai falar lá na sua igreja? Irmãos, era esse diálogo entre eu e o demônio. Só que pensa no que eu vou te falar. Guarde as palavras de Deus no teu coração. Na mesma hora que eu estava adentrando, que começou esse diálogo, eu comecei a dizer assim: tu perdeu, Satanás. Porque na minha casa, repita comigo, na minha casa, ninguém fica de fora. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus! Aleluia! Aleluia! Peguei ele, levei para casa e banho, e comecei a dizer para ele: filho, tu é um amado, tu é um bendito. Arrumei ele. Nós temos uma prática lá em casa já antes. Começamos a dar banho nele, limpamos ele todo, deixamos ele arrumadinho, estamos no quarto, cobrimos ele, guardamos ele, e depois começamos a abençoar ele, dizer: ele é teu, Senhor. Na minha casa não vai ficar ninguém de fora. E estamos lutando semana após semana. E aí, irmãos, você vai me perguntar: pastor, e o meu status? Sou um pastor de uma igreja. Repita comigo: eu não negocio a minha família por nada nesse mundo. Eu não estou nem aí para o status, porque você não vai chegar no céu, preste bem que eu vou atenção, você não vai apresentar sua carteira, você não vai apresentar o seu carro, você não vai apresentar a sua casa bem ornamentada, você não vai apresentar quantas almas você ganhou. Não é isso. Você vai apresentar a sua casa. Entra, filho, entra, filha, entra, 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 entra. Lute pela sua casa, não desista. Pastor, mas o cenário está ruim. A tua realidade não é a tua verdade. A tua verdade está na palavra de Deus. Comece a professar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Que Deus te dê ousadia nele, para de hipótese alguma, repita comigo, hipótese alguma, eu negocio a minha família, eu me responsabilizo por ela. É isso, irmãos, é isso que a nossa casa precisa, de alguém que se levante e diga: eu estou aqui, eu vou lutar por você, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar que nada roube o que Deus me prometeu e o que Deus me deu. Eu quero orar por você para eu encerrar. Eu quero orar por você que talvez, que como eu, enfrenta uma guerra grande. Eu queria que a igreja ficasse com os olhos fechados, mas sobretudo Deus está trazendo à sua memória alguém da sua casa. Talvez Deus falou assim: olha, é alguém lá da minha casa que está doente, tem alguém que está tão longe. E você, quando olha essa mensagem que ecoou e acabou, deixa eu te dizer mais uma vez: não sentencie quem Deus não sentenciou.
O meu papel e o teu papel é ajudar. Então, se você quer receber uma oração para que você saia aqui impulsionado por Deus, eu quero interceder por tua vida. Eu sei que a hora já passou um pouquinho, mas eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus toque hoje, faça uma mudança de status na tua realidade espiritual, e que você se levante como um valente, como uma valente, dizendo: eu não, a minha casa não. Você não vai levar. Se é contigo que Deus está falando, eu convido você a sair do seu lugar. Se Deus falou contigo, eu quero interceder por ti, dizendo: Deus, eis aqui os teus filhos, Senhor, os teus filhos que estão enfrentando lutas, mas a tua palavra hoje nos impulsiona a olhar para algumas realidades da nossa vida, algumas realidades das nossas famílias, e nós queremos, o nome de Jesus, clamar ao Deus que muda de status. A tua família, a sua casa pertence ao Senhor. Que você vai profetizar sobre o seu lar. Você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é tua, Deus. A minha casa é tua. O inimigo perdeu mais uma vez. A minha casa é tua, Deus. Eu gostaria de pedir aos ministros que pudessem estar orando. Você que ficou no seu lugar, começa a interceder aqui por pessoas que hoje estão enfrentando luta, guerra infindáveis. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco teus filhos em tuas mãos, e eu peço, Deus, que o Senhor possa mudar status nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Toma a família dos teus filhos, Senhor. Toma a casa, Senhor, cobre eles com teu sangue, faz o teu querer, Senhor. Eu não sei o que eles vieram buscar, mas o Senhor sabe o quanto dói, às vezes, ter um ente querido longe da tua presença. Pai, em nome de Jesus, assim como o teu Espírito tem me impulsionado a não desistir do meu lar, eu quero pedir, Espírito Santo, faça isso com teus filhos. Tu és um Deus que muda. Tu és um Deus que muda o curso. Tu és um Deus que tira o homem do pó e do monturo e coloca para sentar com os príncipes. O Senhor fez comigo, e eu estou agora, Deus, te pedindo, se é com essas famílias, Pai, ajuda-os, Pai, ajuda-os a manter, ó Deus, uma sanidade espiritual, para que eles não possam ser roubados do projeto que o Senhor colocou no coração deles. Eles são teus, Senhor. Eles estão levantando nessa noite como um valente de Deus, como uma valente de Deus. Eu vou lutar, eu não vou desistir. A minha família pertence ao Senhor. Eu te peço isso, Deus. Acolha cada lágrima, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muda status, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus
te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode agradecer o Senhor? Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, mas ainda aqui, eu quero fazer um convite, eu não quero me alongar não. Eu só quero saber se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, aqui, em todo lugar, que quer fazer isso, que quer entregar a sua vida, a sua família para Jesus, a partir de você. Se há alguém aqui nessa noite, eu quero convidar você a levantar sua mão bem alto e falar: eu quero receber Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Porque a minha frente tem uma senhora ali, louvado seja Deus. Pode vir aqui na frente, a senhora pode vir aqui na frente para a gente orar pela senhora? Sai do seu lugar, vem aqui. Tem mais alguém que quer receber Jesus? Hoje é dia de salvação, de restauração, de transformação. Deus está transformando, Deus está salvando. Glória a Deus. Mais alguém quer receber Jesus? Há tempo ainda, nós temos até 10 horas, como diz o pastor. Então, se há mais alguém, é um momento. Se há alguém que quer voltar para Jesus, que está afastado dos caminhos do Senhor, que por um motivo qualquer que não vale a pena falar, mas se afastou e quer voltar, o momento é esse. Alguém quer voltar para Jesus? Levante sua mão. Se quer voltar ou quer aceitar Jesus, levante sua mão, porque nós estamos aqui para orar, nós estamos aqui para dar uma grande festa. Hoje é dia de festa, aleluia. Lá no céu uma grande festa, porque diz a palavra do Senhor que os anjos dão uma grande festa quando alguém se rende ao Senhor. Então é dia de festa. Deus falou, Deus transformou a nossa vida hoje. Eu saio daqui transformado pelo que eu ouvi, pelo que Deus fez. Mas também é dia de salvação, dia de festa, da manifestação da glória de Deus. Então, se há mais alguém, se não, eu quero junto com todos vocês aqui, que somos famílias, orar pela nossa amada irmã aqui. Eu peço, mas tem mais, olha que bênção. Vamos chegar aqui para frente, impõe suas mãos, você que foi abençoado, você agora também vai abençoar. E vamos declarar salvação sobre a vida das nossas irmãs. Pai, nós estamos aqui, Senhor, em festa, porque a Tua palavra diz, Senhor, que há uma grande festa no céu agora, porque 2 pessoas entregaram suas vidas para o Senhor. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que escreva o nome delas no livro da vida. O Senhor as conhece, que todo o peso de maldição agora caiu por terra. Uma nova história, uma nova criatura está nascendo agora, para a glória do Teu nome. Pai, nós abençoamos ela, mas sabemos que muito mais o Senhor fez agora. Há uma nova história sendo escrita agora. Há salvação nesse lugar. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Se você crê assim, concorda, diga amém. E dê uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado. Parabéns.